Boa noite, galerinha! Sejam muito bem-vindos ao Papo Rider edição número 7. E essa noite nós vamos conversar com o Samuca, que é um dos sócios proprietários do Skyzimba Cable Park. E Boa aí, noite, Lu, beleza? Samuca! Tudo certo. Beleza, e você? Como é que tá? Bem-vindo, muito E é obrigada isso, é um por prazer, aceitar o né? nosso Imagina. convite. Legal. Estamos doidos para saber aí como é que é o Skyzimba, como Ah, é que então, você funciona esse já conhece, paraíso né? aí. Mais ou menos. Mas apesar de que eu acho que quando você veio Conheço. não estava completo, né? Tipo, acho que não tinha as quadras de beach ainda, algumas coisas que agora tem, tá? Não tava e Não, também não, acho que não o era B-Level B-Level ainda, né? começou, a gente Aqueles inaugurou obstáculos. agora em outubro só. Foi uma mudança que a gente estava com plano de fazer há um tempo, mas agora deu certo e tá irado. E uma coisa que não deu para eu aproveitar também foi por eu não ter ido na temporada Também. de kite, né? Eu fui arriscando, assim, levei É, equipamento, tem muita tudo, mas gente não que deu vem para certo. cá para andar de kite, só que às vezes não venta. E aí, quando não venta, a galera acaba caindo no cable, né? Então a gente pegou uma fatia do negócio do Sim, kite pra gente também respingar legal. sim, é muito top poder fazer tudo no mesmo lugar, né? E a É, praia é é um muito chamativo bonita aí na bom, né? região. Praia do Rosa é bem famosa, então a galera gosta muito de vir para cá. E a galera de Curitiba também vem de final de semana quase sempre. Então tem muita gente que vem do Rio, de São Paulo e de Curitiba para o final de semana, para ficar 4 dias. Então a praia, sim, é um baita chamarisco, né? Qual que é a De distância Curitiba de são Curitiba? 460, eu acho, uma coisa assim. Ah, dá sim. Ah, dá para fazer. Eu faço bate e volta para Curitiba de vez em É, eu vi quando. que... Vai e volta no mesmo dia, bem tranquilo. Ah, Quantas horas vai, você depende gasta? do trânsito, né? Agora com essas quedas de barreira que deu ali na serra, aí tem dias que demoram um pouco mais. Mas 5 horinhas, é de boa. Ah, dá para Ah, mas fazer. às Cansativo vezes bate e volta no precisa, mesmo né? dia, né? Mas, é. Então, conta pra gente um pouquinho, por favor, sobre a história do Skyzimba, como é que foi que o Cable começou? Veio primeiro a parte É, do paraquedismo ou não? Como é a que é gente isso? é. Eu, Jason e o Walla, que somos os três sócios ali do Skyzimba da parte do Cable, éramos paraquedistas lá no sul. E aí eu vim para cá por acaso, conheci, inaugurei a área de paraquedismo primeiro, mas a gente não tinha nada a ver ainda. E aí, quando inaugurou a área de paraquedismo, vim para cá saltar aqui para conhecer o lugar tudo. E aí me apaixonei pelo lugar. Não sabia que existia em Bituba e quando cheguei aqui, daí ficou complicado. Aí no mesmo ano, a gente teve por acaso a ideia do Cable, surgiu de um vídeo acho que do Facebook, não lembro, que eu descobri que existia. E a gente foi lá no Dando Fã e meses depois a gente estava morando aqui e iniciamos as obras. E aí só foi, né? Isso foi em 2015 que a gente começou a mexer com as estruturas aqui, com as obras, e foi ficar pronto em 16. E a gente começou a andar do nada, né? A gente não sabia andar. A gente montou o Kegel, aprendeu a andar praticamente aqui. Interessante, gente. Aqui o Lucas da Fazendinha também não era Não, avançado quando não. ele Ele criou o tinha Cable, ido não, né? algumas vezes lá no Zero, né? Mas não era tipo, direto do Wake, assim. Mas é legal, pô. Lá é um empreendimento parecido com o nosso, com várias ideias de várias coisas, juntar tudo. E aí fica bem interessante, né? Acaba englobando um monte de atividades e o pessoal acaba indo para fazer tudo e sempre tem mais coisa para fazer também. Então, queria te perguntar, assim, qual que é a dica? Por exemplo, a pessoa que está indo de avião, chega de Florianópolis, parece É, que dá uma horinha de mais ou carro menos, dá né? uma Dá hora, bem 100 certinho. quilômetros? São 75 quilômetros, mais ou menos. Daqui, acho que daqui até o Nossa, aeroporto é bem rápido, até não sei se chega a dar uma hora, depende do trânsito também, né? Mas é raro ter trânsito. Pegar horário bom aí é tranquilo. E aí chegou em Floripa, aqui a gente está na região um pouquinho mais para o sul, né? E nosso cable está a 1,5 km da BR, então é super fácil de achar, bem tranquilo. Geralmente é bem. e para
hospedagem. É, Vale mais a na pena ficar no verdade, Rosa, talvez, eu né? acho que é mais rápido a gente ir para Floripa do que para o Rosa daqui, porque é bem perto. Só que o trânsito na alta temporada é bem complicado para o Rosa. Então, às vezes a galera demora para chegar e tal. Em média, uma meia horinha você perde para ir até o Rosa, dependendo do dia, né? Às vezes até mais. Então, mas aqui na região, tipo, a E gente tá, para nosso quebo é na Ibiraquera. E na Ibiraquera tem, deve ter umas 150 pousadas, uma coisa assim. Então tem muito lugar para ficar aqui. Pousada não falta na região toda. Desde o Rosa, toda essa parte do litoral aqui tem muita pousada. Então, para ficar. e a Ibirapuera é a mesma Lagoa do Isso. Kite, né, que a galera faz. Parece que a É, temporada é setembro, setembro, outubro. outubro a gente para de saltar porque tem muito vento e aí começa o kite. A gente tem o problema de não poder saltar quando está Ah, ventando tá. muito, né? Aí começa a complicar um pouco o negócio do paraquedismo, mas aí começa a temporada de outras coisas, né? E aí, a Ibiraquera são três lagoas, né? A Barra de Ibiraquera, na verdade, é a ligação da lagoa com o mar. Mas são três lagoas e disposições diferentes que elas estão ligadas, mas sempre tem algum lugar que está dando bom pro kite. Sempre qualquer vento que tiver em algum lugar você vai conseguir andar. Então, essa época realmente de setembro, outubro, tem muito vento, mas muito mesmo. É, parece É, que novembro também tem, né? Eu março, fui em março março, é a aí deu melhor errado. época do paraquedismo aqui, porque não venta praticamente. Mas realmente, quando é setembro, ali, outubro, é insuportável o vento. Para quem está andando de kite é legal, mas para todo o resto é complicado. E como é que você saiu do Hum, paraquedismo e foi pro Na wake? Na verdade, não verdade, você saí, deve né? fazer os dois O hoje, né? Wake é um negócio que a gente foi uma. A gente mudou, fez o cable aqui na área de paraquedismo por causa do paraquedismo, né? A gente montou aqui porque uma sinergia legal, a gente gosta de fazer isso. Imagina, morar na praia, ter o nosso negócio dentro do mar de paraquedismo e, ao mesmo tempo, ter o wake, aprender, conhecer um monte de gente. Então, é uma coisa que foi juntando só. E o meu esporte que eu gosto de verdade é o paraquedismo. O wake, para mim, é o meu negócio e gosto, legal tudo, mas já também não ando mais muito. Mas é nossa proposta. O negócio é trabalho e minha diversão de verdade é em outros ares. E você acha que uma coisa Sim, ajuda a outra de alguma forma? Tipo, você aprende, um com esporte ajuda certeza. o Tem outro muita de alguma gente que forma? vem para cá por causa do paraquedismo e acaba descobrindo o cable. Tem pessoas que vê, muita gente que nunca viu falar, né? Então chega lá, vê aquilo, pergunta se é uma piscina de camarão, alguma coisa assim, cada coisa que a gente ouve. E aí acaba vendo, às vezes consegue fazer no mesmo dia, mas às vezes também acaba vindo outro dia e tal. Como a gente tem muito turista aqui, então isso é bem cíclico, né? Então toda hora tá chegando gente do nada, tanto que nossos clientes, eu diria que uns 70% é de clientes novos, assim. Tá sempre girando muita gente aqui de turista. Então tem alguns clientes que vêm, né, toda semana, ou uma vez por mês, ou coisa assim, uma temporada que não vem para cá, vem dar direto. Mas no geral, assim, é turista mesmo que tá dando a primeira vez, segunda no máximo. E tem também o SKZ, né? Que você podia contar pra A gente um gente pouco aí na começou, live. o nosso Cable, na verdade, foi a gente mesmo que montou, né? Aquela situação de não ter muita literatura na época. Em 2015 você não encontrava muita informação sobre o que era um cable, como é que você fazia para manter tudo, o que era o negócio, quanto você podia cobrar. Então a gente meio que bolou nossa estratégia, né? A gente passou alguns meses aí batalhando para ver qual que seria o melhor modelo de negócio. E aí a gente montou de tudo, porque desde o início, desde a Lagoa, a gente pensou como seria legal. O sistema também, eu trabalhava na área de projetos, né, era diretor de projetos numa empresa lá no Sul, e aí, para mim, fazer o cable era, tipo, a parte normal, a parte básica era fácil de fazer. Aí algumas coisinhas que a gente foi ajustando depois. Mas aí a gente acabou montando o nosso e deu certo. E aí, com o passar dos anos, a gente acabou fazendo amizade. Muitos clientes que começaram a vir aqui e mostraram a vontade de ter um cable também, gostaram do nosso sistema. E aí a gente acabou montando um ou dois e aí virou um negócio. Tipo, do nada a gente começou a montar muito cable. O primeiro foi o do Zuno, não do Pedro Zucchi. Ele que foi nosso primeiro cliente, assim, de verdade, né? Que resolveu abraçar a ideia e ajudou muita gente no começo também. Ele
trabalhava aqui no cable de Balneário, e ele vinha direto aqui, a gente começou a fazer campeonato também, ele que encabeçou boa parte das coisas. E assim que ele achou um terreno lá em Curitiba, a gente acabou indo montar o cable para ele. E aí depois disso, foi vindo mais, né? Tipo, montou vários. E o que que uma pessoa precisa, assim, Grande pergunta. o que que o Essa é a terreno grande tem que pergunta que ter? todo mundo, toda semana a gente recebe muita ligação e muito pedido de ideia de como é, né? Então a gente tem algumas linhas para a gente começar a sair, né? Eu diria que a primeira coisa tem que ter, obviamente, um terreno, e um terreno que possa ter uma lagoa, ou que já tenha uma lagoa, com uma medida que fique dentro dos padrões, né? Que não seja nem muito grande, nem muito pequeno. E às vezes um terreno que tem problema com licença ambiental, que vai demorar um pouco mais para sair, então tudo isso tem que ver. Em Florianópolis a gente está batalhando já há uns 3 anos nessa parte de ambiental, que é bem complicada. Além de ser muito caro os terrenos, tem essa parte ambiental que é meio complicado, mas agora está saindo. Acho que até o final do ano vai ter um cable em Floripa também. E aí, Olha, tendo um terreno com lagoa, ou a chance de poder fazer um lago, energia também é uma coisa bem importante. Às vezes viabiliza, porque energia é uma coisa cara de você instalar. Então, você tendo energia no local já ajuda muito, né? Viabilizar tudo. Às vezes precisa só dar um upgrade no transformador e tal, que não é um absurdo de consumo, mas ele precisa ter uma energia forte, né? Então, eu diria que o terreno e a energia são os primeiros passos assim, para você conseguir começar a viabilizar um cable park. E tem que saber se, às vezes tem gente que tem a ideia particular, tem gente que tem ideia de ter um cable para negócio, ou é misto, ou é um negócio que vai para frente, está montando o cable agora para fazer um negócio lá na frente, então tem vários modelos, então a gente fica discutindo para ver qual é a ideia de negócio de cada um para tentar viabilizar, né? Isso muda bastante de lugar para lugar também. E uma coisa bem importante na hora de abrir um cable também que a gente discute bastante com os clientes é a questão de você estar num lugar que tem um fluxo bom de gente, né? Porque se o cable está rodando, você está ganhando. O cable parado, você está ganhando nada. uhum. Então, tem que girar e tem que ser um lugar que tem também pessoas com poder aquisitivo do esporte, né? Que não é alto, mas sim, se você for andar toda semana, você vai acabar gastando um dinheiro razoável. Então, você tem que estar num lugar que as pessoas estão dispostas a pagar também, né? Bastante gente e com poder aquisitivo legal, assim, para poder acompanhar também. Acho que sai daí, tipo, esse é o ponto de partida, né? Que questão de valores, tudo não é um absurdo. Se você for ver, é o preço de um chalé, você monta praticamente um cable, né? Você vai montar um chalé para alugar no teu sítio, um cable dá mais ou menos o mesmo valor no final das contas e acaba te trazendo um retorno bem mais interessante, né? Sim, até a própria pessoa, se ela gosta do esporte, poxa, se ela consegue ter Normalmente aquilo começa se assim, né? A pessoa pagando, gosta e meio que foda-se, eu vou fazer aqui, se der legal, deu, senão eu vou me divertir. Mas acaba que sempre dá certo, né? É legal, acaba trazendo muita gente. Nós demoramos aqui quase 3 anos para conseguir ficar legal, assim, para tipo, girar mesmo, para a gente, pô, tá legal, agora tá virando legal e a gente vai seguir porque é bom mesmo. No início foi bem, ninguém conhecia, é uma região que tem muito turista, mas você que conseguir trazer para cá também. Mas depois de um tempinho começou a rodar e agora roda verão, inverno direto, mesmo que é frio, acaba sempre funcionando, né? Então tem esse tempinho também de entender como é que e funciona. Mas hoje está mais fácil, né, Lu? A gente começou, tipo, eu comecei com uma galera que começou tá, também. Quando eu comecei a projetar, tava o Royal começando, tinha vários cables começando, o Sunset estava sendo construído também. Então, tinha pouca informação. Hoje, tem muita gente para conversar sobre isso e visitar. Tem tanto cable park hoje, né? Você consegue visitar muita gente e conversar também, né? Para ter ideia de negócio, tudo que seria melhor. qual que é a média, assim, que o pessoal que abre cable tá tendo de gastar de tempo para poder recuperar o Depende dinheiro muito do investido? Você lugar. sabe dizer? Depende muito mesmo. É uma coisa que não posso te dizer porque eu vou estar falando uma besteira aqui. Por isso que a gente sempre faz um estudo, né? Tipo, conversa, vê qual é a ideia também da pessoa. Não vai sair ganhando horrores. A gente tem um pouco de despesa Uhum. também, tipo, falando de cable agora.
uma das piores despesas, das maiores que a gente tem, é com equipamento, né? Com equipamento, falo de prancha e bota. A prancha até dura legal, mas bota é muito complicado. Bota estraga muito a bota. Quando é rental, assim, gira muito, fica tirando toda hora, investindo, tirando, investindo. Uma coisa é você ter o seu equipamento, mas quando você tem no Cable Park, ele acaba durando muito pouco. E aí a única solução, que as pessoas não sabem como usar o equipamento certo. Então a solução é contratar alguém para manter essa pessoa ajudando lá, sempre equipar e desequipar. Então a gente acaba dobrando a vida útil da bota se a gente tiver alguém ajudando sempre nessa função, né, de colocar equipamento, tirar de novo. Então é uma coisa bem importante, porque eu acho que vou comprar 4 pares de bota e prancha, e tá tudo bem, eu vou rodar 2 anos. Não vai. A gente tem, nossa, eu tenho uma caixa que esses dias eu olhei lá dentro, se fosse comprar tudo novo que tem lá, que tá já descarte, deve dar mais de 100 mil, só de bota que já tá descartado e que não consigo mais usar para nada. Então é muita despesa. Até aprender a usar, né? Mas hoje a gente já fala, pô, tem que ter cuidado, tem que ajudar a colocar, é chato você ficar com o cliente o tempo todo, mas o cliente não sabe que é tão caro que estraga tão fácil. Então se você botar meio por cento de desgaste por cliente, rapidão se foi, né? Então você precisa prestar muita atenção nisso também. E a manutenção do sistema em si, Não, ela não é tão cara, então. eu diria que hoje a manutenção que a gente tem do nosso sistema é trocar a polia do carrinho, que é uma poliazinha menor e gira muito, né? Tem muita força naquele setor ali. Então essa a gente troca dependendo do uso. A gente aqui precisa trocar, eu diria que a cada 4 meses, mas a gente faz a troca aqui no nosso sistema, né? Pelo volume que a gente está girando. Às vezes dura meio ano, dependendo de lugar para lugar. Mas é uma peça que demora 10 minutos para trocar e é uma polia pequenininha, né? Custo bem baixinho. Assim. E quando a gente manda o equipamento, instala o cable, sempre tem essa peça já de reposição. Então, quando viu que desgastou, essa visual que se faz uma vez por semana, uma vez por mês, sobe lá, vê como é que tá. Você viu que desgastou, faz a troca, me liga, eu já mando outra para repor, né? Para não ficar sem. Então, ficar parado assim é muito raro. Às vezes a energia dá uma queda, tem alguns problemas desse tipo, mas no geral, assim, a manutenção é muito baixa. Manutenção bastante mesmo é equipamento de uso pessoal, né? Bota e prancha. Colete também acaba desgastando. Se bem que dura bastante, mas acaba desgastando bastante também. Sol é terrível. Acaba com o equipamento, você sabe, né? Bota também, prancha também, se deixar no sol, ela se estraga muito rápido. Então, tem que ter todo o cuidado redobrado, porque uma coisa é você ter o seu equipamento, ele vai durar lá 3 anos. Agora aqui tem que durar o máximo possível e tem muito equipamento e muita gente andando, tem que estar sempre em dia. Daqui a pouco você tem lá, daqui a pouco você tem 9 pranchas e só tem 2 funcionando, que quebrou em 3 dias, rasgou 3 botas, e aí você fica na mão. Então, é correria. Desculpa interromper, eu ia te falar só dessa pergunta aqui, ó. O Lucas está perguntando se os obstáculos são produzidos Lucas, por a gente vocês. mesmo está fabricando. Foi uma outra questão, né, que a gente começou a fabricar o equipamento, o Cable Park em si, e precisava fazer rampa, porque quem compra Cable Park quer rampa também. Então a gente começou trocando ideia com galera que entendia um pouco mais de modelos e tal, pelo Zup de novo, ajudando a gente a desenhar tudo e ver qual é o melhor formato, o que ele gostava de andar, a gente foi para cima daquilo lá. Aí no primeiros obstáculos a gente fez com ferro, né, tubo e plástico, PAD. E aí ano passado não aguentava mais trabalhar com ferro, porque é muito chato. E também não dura muito. Aqui é uma região que tem muita maresia, água um pouco salobra, então o ferro se acaba muito rápido. Então, sei lá, 3 anos o ferro começa a puir, você precisa trocar para a mesma parte, dá muita mão de obra, é muito difícil trabalhar com isso. É chato trabalhar com chapa e plástico. Plástico não, desculpa, é metal e plástico. Até fiz um teste aqui, ano passado, eu coloquei uma barra de metal, de tubo, bem grossa, e botei uma chapa de PAD de 15 em cima, e parafusei uma tirinha, assim, só para ver. E isso é uma coisa que está lá guardado. E parafuso
a cada 50 centímetros. Tem uma parte que a chapa levantou tanto assim da barra de ferro, porque eles trabalham de maneira diferente. O ferro e o plástico, eles dilatam e voltam em tempos diferentes, e isso acaba meio complicando, entendeu? Chega no final, o obstáculo começa a criar um monte de onda, tudo mais. Então a gente decidiu acabar com o ferro e investir em equipamento, tipo, melhorar um pouco a fábrica e começar a fabricar tudo em PAD. Então a gente começou e deu muito certo. A gente fez não sei quantos obstáculos, fez alguns já, e menores, né, para começar. E agora a gente já está com um obstáculo de 1,5 tonelada, que está para inaugurar agora, acho que semana que vem, em outros cables aqui. Então, a gente está levando um para São Paulo, lá no Baral, que é próximo a Marília. A gente está fazendo um obstáculo bem legal. Esse vai ser... Quero ver isso aí, hein? Tem projeto aí no Não, a site gente do ainda SKZ, está no Instagram? começando, né, com essa parte. A gente precisa estabilizar tudo bem, certo? E o site está em construção. Eu achei que era mais rápido, mas demora um pouquinho, até isso tudo tá no lugar. E a gente faz meio, até vários obstáculos, tem os kickers, né, que são meio que padrão, mas o que o cliente pedia a gente acaba fazendo. Tipo, esse que a gente fez agora é um slider com um all-ride de 2 metros, o slider tem 1,10 m de altura, acho que no total deu 18 metros de comprimento, ele é gigante, tipo, é um obstáculo bem legal, e acho que no Brasil não tem ainda, então a gente está começando com outro nicho aí que faz obstáculo grande também. E é bem legal. Bem legal. A gente investiu bastante na fábrica agora, porque a gente terceirizava muita coisa no começo. E agora a gente conseguiu estruturar bem a fábrica para poder fazer tudo em casa, não precisar mais fazer nada fora, para ter o controle da situação, né? Mandar fazer coisas é complicado. Acaba sempre tendo um errinho. Ó, pergunta do Breno. O sistema de motorização que vocês trabalham é automático ou faz a curva Não, a gente não... manualmente? Até... A gente implantou, tá? Tem cables que a gente instalou que trabalham na forma automática, mas a gente não quer mais fazer isso, tá? E não indica também andar no automático, porque a gente acha meio perigoso. Tem cliente nosso que anda sozinho, ele liga lá, o controle vai andar sozinho. Quando caiu, ele sai nadando, desliga o sistema e mais de novo. Não gosto disso porque é perigoso você andar. Você pode ter uma queda mais feia, andar sozinho não é legal. O que a gente tem é sempre final de curso, né, para evitar a colisão do carrinho com a torre. Então a gente já fez várias versões, está trabalhando nesse projeto ainda para deixar um pouquinho mais redondo. Ainda tem que fazer muito ajuste, mas ele, pelo menos essa parte de anticolisão, está dando certo. E o automático eu não gosto muito, não. Até porque o nosso caso aqui, o Pedro Zuc, nós aqui, tem mais alguns outros que tem bilevel. Aí não tem como. Você precisa estar no controle. E outra questão é que bom ter alguém no controle sempre vendo. Quem está operando tem que estar de olho no rider. Tem que olhar para o cara, ficar vendo se não está... Viu que vai cair, já para. Então, o conforto para o cliente é muito importante. Então, por isso que a gente gosta de ficar focado mais no cliente e não deixar rodar automático. Entendi. Já para Porque aí você obrigar a precisa ficar estar de sempre olho no vendo cliente. e cuidando do cliente, né? Como a gente atende muito cliente aqui que não sabe andar, tem que ter um cuidado extremo, senão não é que machuca, mas fica desconfortável. Então, como a gente quer que o cliente sempre volte, conforto. E uma pergunta, se alguém chegar e pegar um obstáculo da gringa lá, levar a foto para você, ó, eu quero Alô, isso aqui. eu, eu, Chega a ser desse eu tanto ou baseio os não? meus Como é que é? projetos no site da Unity, né? A gente sempre dá uma Ah, olhada, sim. aconteceu já, de cliente olhar assim, uma coisa parecida com isso, consegue fazer, aí beleza, vai lá e faz o projeto e tudo. A gente está montando agora um projeto recente que a gente está começando agora, de fazer obstáculo para a Argentina também. Tá aparecendo umas coisas novas aí, eu acho que vai dar legal. E é bastante obstáculo tá indo para lá. Então, tem muita procura nesse sentido, sabe? Tá movimentando e por ser só PAD, é um obstáculo que vai durar muito tempo. Então, a gente conseguiu material bom, tudo. As chapas de PAD são com laudo de ultravioleta, então a gente consegue fazer durar bastante tempo. E ele não fica... A gente não tem esse problema de emenda, ficar vendo o parafuso, tudo. Ele fica um obstáculo mais limpinho.
Eu gosto mais de ver esse modelo assim, né? Que é mais limpinho, não sei. É, Com certeza. Eu me sinto muito mais é, segura se for um essas diferenças obstáculo que fizeram a assim. gente investir um pouco e trabalhar bastante nesse setor, né? Porque fazer obstáculo é uma coisa que a gente queria fazer muito no início, mas hoje você precisa fazer, tem que fazer. A gente que botou a cara para ser uma referência dos sistemas no Brasil, fazer o máximo possível para ter o nosso negócio girar, precisa ter obstáculo bom, né? E diferencial seria, no caso, é esse aí, fazer todo um PAD para aumentar um pouco a durabilidade dele também. No sul do Brasil, a pergunta aqui do Lucas: quais são os locais que tem o cable, o seu Aqui cable? no sul, que a gente instalou, bom, a gente botou dois em Curitiba, que é o Zuno e a Chácara Paraíso do Sol. A gente tem o nosso aqui em Bituba e tem o Coxilha, que é em Cruz Alta. Esses são os nossos, que a gente instalou. E aí tem mais o Roio, que é de Curitiba. Não é nosso, mas tem mais um lá. E também tem o Flow aqui em Blumenau, que não é nosso também, mas é um... Então tem bastante cable aqui no sul já, tá virando legal. E projeto sair mais também. Tipo, Floripa vai ser um bom projeto para ser dois cables, né? Um iniciante e um avançado de início. E um projeto bem legal que vai sair lá. Oi? Full Não, size? não é full size. Não, não é full Vai ser size. full É um iniciante e size? um. Desculpa, você falei full size. É um iniciante e um mais pro. Então vai ter também level, vai ser um cable bem completo, assim, para bastante gente. Não, você falou Não, não, avançado, eu não, que não, presumi que o full avançado é. size, full size eu não quero mexer, não. O Luiz aí, que já começou a mexer lá, ele deve saber o perrengue que é. Muita gente pede para começar a mexer com full size e eu não quero. Não quero, não. Porque é muito complexo. Tá lá o pessoal da Rixen lá já há 30 anos fazendo cable, eles estão trabalhando ainda para deixar redondinho. Não sou eu que vou mexer nisso. Acho legal, mas manutenção é bem Entendi. complicada, né? Então, se eu montar um full size, eu não faço mais nada. Vou ter que ficar o tempo todo ao redor desse full size para deixar tudo funcionando. E não é isso que eu quero. É bem mais É complexo, são mais muitos complexo. mecanismos, né? Então, você vai lá no CBL, você vê, lá no Sunset mesmo, no Naga, você vê que basicamente parece simples, mas tem muita coisa para acontecer. Então, comparando com o sistema 2D, que é praticamente zero de problema, não dá vontade de mexer com full size. Eu, particularmente, teria um cable, eu tenho ideia de abrir mais um cable, mais para o norte um pouco, já mais quente, né? Mas se puder botar 3 linhas de 2D ou 4 linhas de 2D, eu faria isso em vez de um full size. Pelo custo de implantação, que o full size é muito alto, e também pela facilidade de trabalhar com 2D, né? Olha a pergunta do Lucas: acontece em campeonatos no Skyzibba? A gente Tem previsão estava aí? com esse negócio do campeonato até a pandemia. Aí, quando deu pandemia, até a gente estava já estava marcado, quando iniciou a pandemia. Na semana que a gente ia começar a gastar mesmo grana para fazer acontecer, que faltava tipo, um mês para o evento, baixou a pandemia e a gente acabou cancelando. A gente fez um catarinense, a gente fez uma etapa aqui, fez noturno também, a gente chegou a rodar. E depois da pandemia a gente não fez mais, a gente deu uma parada. O que a gente começou a fazer é as festas de wake mesmo, né? Bota uma galera para andar aí, 20 inscritos, e fica o dia todo mundo andando, dá duas voltas e sai, entra o próximo, acaba que interage muito mais. E fazer campeonato mesmo, a gente deu uma parada, mas acho que logo volta, né? Vamos ver se agora. Vocês A entraram gente, firme no a CBC gente aí, né? No tava com brasileiro. vontade de fazer alguma coisa. E aí surgiu essa ideia do pessoal de fazer, de querer patrocinar, mas não de qualquer maneira também, né? Então a gente acabou entrando com o projeto de fazer um obstáculo para dar como premiação para o time, né, que for que somar mais pontos no final. Então isso é bem legal. Tipo, o pessoal do Cable acaba, Muito legal. tem 4 Vocês estão atletas de no Cable, parabéns. os 4 vão somar os pontos e no final, se levar, você pode levar o obstáculo pro seu Cable. Bem bacana. Então, os cable parks, que são, sei lá, tem os atletas locais, vão meio que competir por esse obstáculo através da Isso, pontuação isso. individual dos Então, atletas, é mas isso? essa é a ideia inicial que o Luiz até me falou. A gente comentou mais ou menos isso. Acho que vai ficar legal assim.
que além da pontuação pessoal de cada um, vai ter também essa pontuação de times, né? Então você vai lá, faz inscrição, fala de que time você é e vai juntando os pontos da galera. E no final, não precisa ser um quebo, pode ser só uma galera. Juntei 6 amigos aqui, a gente vai montar um time. Monta o time e anda. Se você conseguir ganhar, teu time ganhar, você leva o obstáculo para onde você quiser. Pode deixar em casa na sala se quiser. Então, Se quiser juntar pessoas é de como cables quiser. diferentes, Aí o pessoal pode do então time que vai também. decidir o que fazer com o obstáculo, né? E esse obstáculo vai estar... Quantas pessoas Não sei, no time? não está definido. Pelo menos eu não estou com essa parte, né? Essa é o pessoal do CBC que está cuidando dessa logística de como vai ser os times. Mas acho que vai ser bem legal, vai ser bacana. E o obstáculo... Muito. Aqui tem mais uma pergunta. Eu tenho um filho de 6 anos, tem algum modo dele Sim, praticar? o que limita mais é o tamanho da criança. Tem criança com 4 anos que já andou, que a gente consegue botar a andar. E também tem criança que é muito levinha e tal, que fica um pouquinho mais difícil. Mas geralmente a gente consegue, tá? A gente tem todo um atendimento diferenciado. Se quiser botar a criança a andar, a gente pega uma hora menor do cable e fica na água um ajudando. E caso seja muito pequeno, a gente tem também uma prancha para andar deitado, que é o skimmer, que é uma pranchinha que a criança bota a criança deitadinha, ela segura com a mão e a gente puxa bem lento e a criançada se diverte pra caramba. Então é bem inclusivo. 3 aninhos já dá para botar a andar sem problema nenhum. Então dá para ir dos 3 até os... Aqui o nosso máximo acho que foi 86 anos que a gente ensinou o senhor a andar. É um senhor... 86, que doido, Ele como é que trazia foi o filho para isso? andar e o filho andava muito, queria sempre andar. O moleque era bem pequeno. E ele estava aqui, daí tomava o chimarrão dele e todo dia ele vinha lá, um dia eu vou andar com esse negócio. Aí ele foi, tentou, levou 2 quedas e daí saiu. Tomou mais um chimarrão, mais 2 quedas e saiu. Tomou mais um chimarrão, na terceira vez que entrou, estava andando. Acontece. Que legal. A gente tem outros exemplos também. O pai do Fred, que é do Cable lá de Marília, do Baral, o pai dele também não sabia andar, não sabia nem, não tinha nem noção. Ele tem 63, eu acho, uma coisa assim. Nunca andou de wake, não tinha nada de experiência. E começou a andar lá no Cable, a gente foi fazer um aulão lá com o Pedro Zuc e tá indo pra rampa, brincando pra caramba, se divertindo, a beça adora andar. Então isso é legal, né? Acaba que... Meu sonho. Meus pais não animam, Né? não, eu tentei já. Mas é legal, bem inclusivo. Porque principalmente no 2D, você consegue desacelerar, né? Não precisa ir Tem todo esse naquela cuidado, né, que a gente velocidade consegue ter, que toda. não consegue ter no full size. Full size é legal, mas é legal mesmo, fica bom quando você já está andando bem, né? Quando você está começando, o 2D é um pouco mais inclusivo. Então, tanto que os full size todos têm um 2D para você começar a aprender alguma coisa para depois ir para a água, né? Mas eu acho que sempre tem esse cuidado com criança. É bem mais legal você estar num 2D, que você vai lá, todo o cuidado que você pode ter, e acaba que a criança se sente mais segura de fazer também, e incluso no rolê, né? Tipo, na lancha já é bem complicado também. O wake de lancha é massa pra caramba, mas também demora um pouquinho, é pesado, é difícil. Depois que vai é maravilha, mas esse primeiro contato é mais difícil. Olha, Cristine, não surfo, zero equilíbrio, não sei Todo mundo nadar. É consegue, possível né? andar? No geral, aqui a gente tem uma média de 10 minutos para a pessoa que não tem experiência nenhuma começar a andar. E depende também, né? Às vezes vem um casal e é o normal, o casal chega, o menino vai lá para andar e já sabe, já vou que já surfei um dia e vai para a água. Aí fica lá 15 minutos até conseguir andar. E a namorada fica na terra só ouvindo a gente falar, dando as dicas e mentalizando. Ela entra e sai andando do nada, assim. É bem normal acontecer isso. Então é mais, na verdade, é até você entender como funciona. Depois que você subiu a primeira vez, é bem tranquilo de andar. Roda bem. Às vezes a pessoa se afoba também, né? Fica, ai meu Deus, eu tenho que aprender. Tem Aí fica bastante essa nervoso. questão. A gente tem pessoas com fobia de água que vêm aqui para andar de wake para perder o medo. E já aconteceu alguns casos da pessoa entrar na água e travar.
Aí, como aqui é raso, a gente consegue acompanhar também, o radar sempre lá bem junto. A gente consegue acalmar e vai indo até a pessoa perder esse medo. Quando cai, desespera e cai muito no início. E aí, depois que passa esse medo, anda. É bem normal acontecer de fobia, assim, de medo de água mesmo. Mas vence, aqui é um lugar bem legal para você aprender, porque é controlado, né? Às vezes está no mar, está num lugar que você não controla a situação. Aqui não, aqui dá pé, é raso, sempre, né, ficar em pé, se vai ficar em pé legal. E, tipo, sempre tem alguém ao redor para conseguir dar o auxílio também. Então, é bem inclusivo mesmo. Então é isso, gente. Façam o seu tratamento psicológico no Skype. Estão preparados para te receber. Olha, quem que é? Beth Grande Samuel. Acho o máximo o Obrigado. trabalho de vocês. A gente faz o possível aqui para atender a galera o máximo bem possível, né? Tem uma amiga minha que ela é kitesurfista lá do Preá. E ela falou, eu tenho interesse em construir um cable, até comentei de você para ela. Mas aí a pergunta que eu ia fazer é, vamos supor, ela fala com você hoje. Quero fazer. Desse quero fazer até o cable pronto, o que Bom, primeira coisa, a acontece? gente faz a verificação do lugar, né? Às vezes não preciso viajar, mas geralmente eu vou conhecer o lugar. Se a pessoa está com pressa, eu quero para amanhã, eu quero mesmo, a gente vê que é firme. Eu pego o avião, viajo, vou lá, conheço o lugar, a gente faz o levantamento, vê se tem condições, se tem esses requisitos básicos, que é o terreno, água legal, com energia e tudo mais. E a partir daí a gente faz um contrato e começa a trabalhar. Normalmente demora em torno de 2 meses para ficar tudo pronto e até 3 meses para que a gente... Eu peço sempre 3 meses para lá instalar. Assinou o contrato em 3... É rápido. Assinou o contrato em 3 meses, a gente está instalando o cable. Normalmente é assim, na nossa parte. O que não acontece, geralmente, o que acontece bastante, desculpa, o local não está bem pronto ainda. A pessoa acha, não, é só fazer aqui, eu faço umas bases, aqui vai tudo rápido. Ou puxo aqui é rápido, arrumar o log é rápido, e a obra não é rápida. Então, acontece bastante do cable já estar lá, tudo empilhadinho, esperando o local ficar pronto, e às vezes o lugar demora mais, alguns meses até poder ser instalado. Mas o cable em si é rápido de fazer. E a gente não tem nada pronto em casa, a pronta entrega, porque às vezes muda o tamanho de torre, conforme o lugar da pessoa. Tipo, já fiz torre de quase 11 metros, já fiz torre de 6, depende do lugar. Então, porque já tem um declive, a torre vai ficar no barranco, tá longe da água, então a gente faz torre menor, e tem que sempre ficar ajustando alguma coisa. Mas, no geral, 3 meses está sempre rodando, é bem rápido para te fazer. E até a parte dos... E os obstáculos, demoram quanto? se for obstáculo básico, que tipo, iniciou um cable, eu quero o cable, geralmente inicia com 2 kickers, né, um para cada base, e mais um slider, uma fanbox, alguma coisa assim. Esses são rápidos de fazer. A gente também entrega eles mesmo junto com o cable, já vai os obstáculos. É bem rápido de fazer, assim, esses são básicos, né? Agora, quando é mais complexo, daí tem que fazer um estudo um pouco melhor. Vocês constroem tudo e mandam meio que pronto só para instalar ou faz Não, vai as tudo coisas lá? pronto. A gente, aqui, a cadeia de processo mais ou menos é essa. A gente definiu o projeto do tamanho do cable, como vai ser o tamanho das torres. Aí a gente manda para fase de corte lá, que é um terceirizado, né? Que foi tudo cortado a laser e chega aqui, só faz a montagem e depois aqui vai para galvanização. Daí da galvanização, geralmente, volta para cá para fazer montagem final de motor, já vai tudo meio que instalado, já vai quase tudo pronto. E daí vai para a obra. Tá levando, te dizer, 2 dias para a gente ligar um cable. O material chegou no cable, tá tudo pronto lá, em 2 dias você está andando. É bem rápido de montar também. Como vai tudo meio pronto, é só plug and play. Você vai montando tudo, parafusando e levantando. Mas a gente tem esse cuidado de mandar tudo galvanizado certinho, já tudo meio que testado daqui para não chegar e dar BO na época, né? Porque às vezes é longe também. Tipo, a gente foi lá pro Ceará fazer cable, é longe, demora. Eu acompanhei esse Assim, processo aí, um É pedaço, pelo bem, menos, ao é bem final. chatinho essa parte quando é longe, né? Tipo, esse a gente instalamos na mesma corrida, na mesma viagem, o Bex, que é lá em Brasília, né?
Lusiânia, e o MX Park aí no Ceará, em Fortaleza. Pô, foi um mês inteiro de estrada, mais viagem quase do que trabalho, mas foi legal, foi bacana. Então, eu lembro que a gente estava testando lá para poder medir o Sim, jeito de sim. fazer a curva, né? Por mais que a curva não seja automatizada, tem É, que a gente meio que tem essa medir o parte do tempo. limite, né? Até onde o cabo pode ver para desligar, para não desligar muito cedo também. E o Fazendinha é um cabo muito grande, né? Tem 265 metros entre torres. Ele é muito grande. Então foi um desafio para a gente conseguir botar um cable num lugar tão grande que não é, foge um pouco do nosso normal, né? Entre 150 e 200 metros aí é tranquilo, é o normal que a gente está fazendo. Mas 265 metros é longe, é grande. É maior que. Eu espero muito que ele consiga eventualmente encher É, aquilo lá de obstáculo. que gastou bastante, né? O Lucas ele acabou investindo bastante, né? Todo o parque, né? Tem motocross, ele acabou fazendo bastante coisa lá. E o cable realmente. Tem Oi? beach Ah, o beach tênis tênis também, agora. né? A pista de skate lá é muito bacana. A estrutura do Lucas lá é muito legal. Então, o cable mesmo, para ele começar a ver vantagem para colocar o saco maior, calma, vai chegar. Logo, logo tá lá umas coisas bem grandes também. Ele me falou que tem umas É, ele placas me para pediu fazer a um box material para já, fazer né? a box, mas ele quer fazer lá. Então, eu mandei para ele o material, e aí, no caso, só para ele fazer a cobertura, aí a estrutura ele vai fazer lá, de madeira ou de ferro, como ele quiser fazer. Eu já falei que era mais fácil de pedir para mim fazer tudo, mas ele quer fazer, então vamos lá. Logo, logo a gente faz outro. Também acho. Era bom já estar lá pronto, pra gente já estar É a brincando. ideia. Então, achei legal saber disso tudo. É bom que as pessoas saibam. E, gente, faz cable. A gente precisa de mais Ah, eu. cables, viu? Quanto mais cable, melhor. E tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Para contratar o serviço de vocês, tem um contato específico? Ô, Lucas, É o Lucas. se for para andar no Cable Park aqui na Skyzimba, aí você pode chamar no direct lá no arroba do Skyzimba Cable Park, tá? E se for questão de sistemas, aí tem o SQZ Sistemas, né? Também tem o. A gente trabalha bastante com o Instagram, porque hoje a porta mais fácil de entrar, né? Então vai pro Instagram, manda no direct e a gente faz o contato via celular depois. Mas é basicamente isso. Lá tem todas as informações também básicas, né, para você ver e só chamar que a gente atende. Nosso cable trabalha com agendamento, tá? Então, às vezes o pessoal chega e não tem mais horário para andar. Então a gente fala, pô, chama no direct, chama no WhatsApp, dá uma conversada, marca, e a gente meio que controla também o agendamento, não fica sempre livre, porque agora, por exemplo, de terça-feira a gente não está abrindo, então nem sempre tem gente lá para atender no cable. Então eu sempre agenda antes para chegar aqui, ser bem atendido e não, às vezes não poder deixar de ir embora sem andar, né? Então isso é bem legal também. Sempre entrar em contato para poder vir e poder andar legal. E o Skyzinho é do paraquedismo? É dos mesmos Não, donos? a gente Não, né? acabou usando o mesmo nome por causa da sinergia dos negócios, né? Então, o Esquecima Paraquedismo tem o site deles, tem o agendamento deles lá no site deles, é um negócio, é uma equipe que trabalha. O Cable Park é outra equipe, é outro negócio, a gente usa só o mesmo nome por causa do... O negócio fica maior também, né? Sinergia. Então, o Esquecima acaba ficando mais falado nos dois sentidos, né? Do que ter dois nomes e tal, acho que é mais... A gente foi uma ideia, né? Uma parceria. E é legal porque você pode fazer as duas coisas, se você quiser, até no mesmo dia, Ah, imagino. eu vou te dizer uma coisa, Lu. A galera que vai para saltar, às vezes a pessoa marcou salto para as 2 da tarde, vê o cable, aí tem vaga, eles querem entrar. Beleza, entra. Mas eu vou te falar que se você saltar de paraquedas, você chega no chão, você não consegue fazer mais muita coisa. Porque é muito extremo, é muito. Para quem não é acostumado, é muito louco. Para quem é acostumado, também é louco. Então você não dá aquela vontade de andar porque você está morto. Teu corpo não aguenta fazer quase mais nada depois de um salto de paraquedas. Então, andar, saltar e depois andar não acontece muito. Acontece o pessoal agendar e vir outro dia. Agora, andar de wake e depois saltar, daí é de boa. Mas o desgaste também. Aí, galera, se Apesar liga de na andar de ordem, wake então, também hein? cansa, né? A Não galera vai que não é fazer merda. acostumada sai com o braço, né, bem dolorido. Mas o paraquedismo é mais fácil por ser um passageiro, só precisa aproveitar. Agora, saltar, puxa, a galera chega no chão sem a alma. A alma demora um tempinho para voltar aí, não, não tem muito o que fazer. Adrenalina, e mesmo
pra você que é Ah, toda experiente, isso vez, ainda isso não termina acontece? nunca. Por isso que a gente fica fazendo, né? Porque é muito legal. Tava fazendo um monte de esporte quando era moleque, tudo. Foi indo, até quando chegou no paraquedismo, aí não fiz mais nada. Parece que é o extremo de tudo, assim. Então, é o mais radical que eu consigo imaginar de esportes que eu já tentei é esse paraquedismo. Não tem jeito. É muito bom. Você começou em qual Eu esporte? Quais fiz. foram os esportes que Futebol você sempre foi muito ruim, transitou né? para isso? Então, nunca. Pratiquei canoagem durante uns 15 anos, pelo menos. Canoagem de raft, né? Descia de caiaque, corredeira, cachoeira. Esse era o esporte da semana. Toda semana eu ia uma, 2 vezes por semana para o Rio fazer descida. A gente tinha uma galera que andava direto, então esse foi o meu esporte. Que eu achava radical pra caramba, descer cachoeira. Me ralava inteiro, chegava sempre em casa sangrando, de ralar em pedra e coisa, e achava aquilo legal. Quebrava bike toda hora. É aquele que você vira e fica preso no Isso usa, bote? a gente usa uma saia, né? Que na verdade não entra água, então você pode virar, mergulhar com ele que ele não entra água, então você pode ficar andando meio que eterno, assim. Isso que eu tô numa região fria, né? A gente andava, às vezes estava 6, 7 graus, a gente estava no Rio andando, então passava muito frio. E aí depois disso eu acabei vindo no paraquedismo e quando começou o paraquedismo parei tudo, já não tem mais nada, é só isso. Mas essa canoagem de descer corredeira, eu conversei com um amigo aqui do Caixa outro dia, ele falou que é É, super tem. difícil de desvirar. Não, Não é assim não, que é você vai difícil, é chegar e bem vai difícil. jogar o Até no tronco, começo, né? o pessoal que não é acostumado, botou a bunda no caiaque e começa a rebolar e não sabe como se equilibrar. E é uma coisa que naturalmente você faz, sem pensar. É só andando você vai vendo tudo. Mas tem várias técnicas que a gente usa para poder desvirar, de posicionamento nas cachoeiras também. Tem cachoeira, eu tenho foto de cachoeira de quase 6 metros de altura. Eu não, descendo ela assim, tipo, eu tô no meio da cachoeira, No... tirando a foto assim, descendo. É muito louco. Isso falando de, ixi, muito tempo atrás. E é bem legal. Tenho saudade dessa época. É, então, me falaram que não é assim, ah, eu vou lá fazer um dia, igual o Wake dá para fazer isso, né? Você marca seu horário, zero experiência, você vai ficar em pé na prancha no mesmo Não, esse dia. é mais Esse aí da complexo, né? Esse canoagem, demora, descer também corredor. equipamento, que você não vai dar os equipamentos para qualquer pessoa andar, quebra muito o barco se você não souber o que está fazendo. Então ele é bem mais complexo, sim. Começa devagar, né? Começa andando em um lugar que é mais calmo e vai indo para as corredeiras conforme for o seu interesse. Mas eu adorava. Descer cachoeira era o que eu mais gostava de fazer. Até saltar. Até saltar de Até paraquedas saltar de depois. paraquedas. E aí tem o túnel também ou não? Aquele para praticar as posturas, né? Que eu vi que você até saltou É, de paraquedas mas de costas esse aí no é vídeo. normal. O túnel de vento não tem aqui no sul, não. A gente tem em São Paulo. Tem 2 túneis em São Paulo, tem em Brasília, tem em Goiânia. Mas é isso. É uma coisa muito cara também. O túnel de vento é super caro de fazer. Então, tem algumas franquias que fazem, né? Mas não é tão comum assim. É legal para aprender. Já Imaginei que você tentei, pensou. já fiz bastante cálculo, mas não deu também. Mas é bom, a galera que tem interesse em saltar e fazer tudo mais e tem medo, vai para um túnel, pô. Lá você pode fazer a aula, aprender como faz para voar antes de saltar de paraquedas até. É bem bacana o túnel, aprende muito. Sabe o que que eu imaginava antes de eu Uhum. saltar? Eu fiz salto duplo só, né? Eu imaginava que ia ser igual a montanha-russa, que você está descendo, que dá Nada a aquele frio ver. na barriga. Eu achei que ia ser o tempo Nada inteiro a ver, né? aquele Ela é frio na tão barriga. rápido e tão extremo. Na verdade, é tão alto que a gente não deleta esse negócio da altura, que sai do avião, você não sabe se está alto ou baixo. Está tão alto que teu cérebro não é, tipo, tá num prédio que está perto do chão. Está tão longe que é estranho. E depois que saiu, você não sente a queda, você sente muito vento e muito barulho, mas você não sente aquela queda, aquilo que você está caindo mesmo. Só é muito barulho e muito vento. Aí você vai só percebe que está voando muito rápido quando o paraquedas abre, daí dá aquela pressão contra, né? Aí você está a 200 por hora e vai para quase nada, aí dá um choque. Cara, eu tenho uma história engraçada, esse salto duplo aí. Eu levei minha estagiária, você acredita? Na época a gente saltou Uhum. com o grupo, as loucas. Aí, Boitu, aí nós fomos lá. Aí na hora de saltar, antes de saltar, eu falei com ela, olha, eu não sei se eu vou ter coragem de fazer isso de novo. Então, eu vou pegar esse pacote aqui, que já tem a câmera do cara que salta comigo aqui no braço.
e o Uhum. cara na frente filmando. Aí ainda falei com o cara na frente, com o cara que saltou comigo, olha, eu não sei se eu vou saltar de novo. Eu fiz tudo, achando que nunca mais ia saltar, né? Então, queria te perguntar, é mais complicado, é muito inseguro se você saltar comigo dando um mortal para trás? Ele, não, eu já fiz várias vezes e tal. Ah, então vamos de mortal para trás? Vamos. Aí fomos, primeiro salto, salto duplo de mortal para trás. Aí eu falei, já vai, coloca as câmeras, tudo, não sei se vou ter coragem de fazer de novo. Aí fomos, aí depois a gente desceu, né? Já tava lá pegando os vídeos da experiência, eu e a minha estagiária. Aí eu vendo meu vídeo, eu, pirando, e tal. E ela, cara, muito engraçado, tem a mochilinha aqui, né? Aí você segura a mochilinha, o cara chega uma hora que ele faz Abriu. assim pra você, Uhum. e você pode abrir e tal, bravo. Aí eu sei que o meu vídeo tava assim, o dela tava assim, o cara. Aí ela. Aí o cara. Aí ela. Aí abre o paraquedas, ela. Gente, eu olhei aquele vídeo e falei, amiga, você tem que postar isso, por favor. A gente ouve Tá muito maravilhoso. aqui, o pessoal reclama que ela quer ficar bonita no salto. Como é que você vai ficar fotogênica num salto de paraquedas? Não tem como, ventando 200 por hora na cara, já estraga tudo, o cabelo vira um negócio. Às vezes dá certo de ficar bonito no salto, mas Não é tem raro. como. A maioria fica tudo estragado e é só diversão. Eu Hum. coloquei o óculos, né? Aí eu coloquei o óculos, aí eu tentei colocar embaixo do cabelo, em cima do cabelo, nada ficava bom. Ah, vai, fica em cima do cabelo, que aí pelo menos ele não fica, sei lá, né, doidão Não, não, batendo na minha cara. Aí eu fiquei tipo Hitler, assim, sabe? Com o ai, credo. cabelo colado. Não, mas é massa, é legal. Ah, não. É, o passageiro tem que ir só com óculos, né? O instrutor acaba, às vezes, vai de capacete e tudo mais, porque tem o sonoro também, para ficar ouvindo a altura da queda e tudo mais. Mas o passageiro, a cabeça é para trás para você ficar numa posição mais flatzinha, né? Se você olhar para baixo, você acaba estragando o voo, fica instável. Quando você levanta a cabeça, você acaba Ah, ficando mais fluido. Então a saída tem que cuidar para ficar a cabeça para trás mesmo. Então, esse negócio de botar a cabeça para trás é normal, toda vez acontece. A pessoa quer olhar para baixo, é no avião, na hora de sair, a pessoa olha para baixo, aí você bota para cima, aí a pessoa olha para baixo. Não é a hora de olhar para baixo. Olhar para as asas do avião e espera. Aí depois que saiu, é alegria. Aí é só curtir. eu achei que o cara tava fazendo isso, porque afinal de contas ela Sim, também pegou o pacote que o é, cara também. salta na frente filmando. Também, tipo, É tipo, olha pra olha câmera, né? Pô, pra você tá ele. pagando bem mais caro pra ter a câmera, então olha pra câmera. Sorria. Como é que vai sorrir, né? É só se dar desespero. Como é que é? Tem que sorrir de. Pô, como é que é a expressão mesmo? De nervoso. Você sorri de nervoso, de cagado que fica, mas é legal. Cara, então, a minha, eu fiquei com muito medo no avião. A hora da porta do avião que eu olhei, falei, não acredito. E tipo, o cara fica grudado em você, então você não tem como Não, se ir para chega trás e falar, ali, não vou. O já cara era, tá né? lá Não te é você que escolhe puxando. mais. Pagou, agora vamos. E é bem melhor decidir com paraquedas do que com avião, tá? Isso eu digo com certeza. Pousar com aquele avião não é legal. Com paraquedas é muito mais. Além de ser mais divertido, é mais seguro. Pô, Ah, claro, pô, é? Tem imagina. isso também. Se atuou. Mas aí, o medo que deu na hora que eu cheguei na porta do avião, eu lembro, essa hora foi a pior, assim, de É, adrenalina, né? A mais alta dela. a Pior, a melhor, não Adriana tem bate. o Mas quando eu termo comecei a certo. saltá-lo, até o meu, sei lá, décimo quinto salto, eu entrava no avião, na época do curso, entrava no avião, começava a subir, pensava, pô, não vou sair, vou ficar dentro do avião, vou parar com esse negócio, eu tava tão bem no chão, por que que eu tô fazendo isso? Eu não preciso saltar, pra que fazer isso, entendeu? E aí ficava nervoso, tipo, meio assim, querendo desistir, até chegar na altura. Quando chegava na altura, a porta abria, aí parece que chupa pra fora, você só quer ir, você não fica mais pensando em perigo nem nada, você só vai. Então, pra mim, eu tinha mais medo do avião mesmo, de ficar aquele tempo todo dentro daquele avião, era calor, demorava a subir. Pá. Depois que se abre a porta, parece que o mundo te suga pra saltar. A porta aberta para mim é o mais tranquilo, a porta fechada que é o chato. Mas no curso você deve fazer vários saltos duplos, imagino, e É, depois você aqui na salta escola não sozinho tem, depois de não, X, né? você faz o Aqui. curso direto, você não faz salto duplo, você faz salto com dois instrutores. Então você faz o curso teórico,
Inclusive, hoje começou a turma nova aqui. O pessoal ficou o dia todo de aula. Então, você faz o curso teórico, que é um dia, faz as provas todas, e depois você vai para a parte prática, que é saltar mesmo. Só que no primeiro salto, você vai com... Do primeiro até o terceiro salto, são dois instrutores. Você sai do avião com um de cada lado. Na hora que abrir o paraquedas, você está sozinho, só com o rádio te auxiliando, né? Tem alguém no solo fazendo o teu rádio para você navegar legal. Você já aprende a fazer, mas sempre tem alguém te dando um feedback do solo. E a partir do quarto salto, se você passar nas etapas que tem que passar, cada salto é uma prova, então você tem que fazer todas as sequências certas. A partir do quarto, já salta só com o instrutor. E aí, geralmente, no sétimo é o último salto que você precisa ter assistência, né? Depois do sétimo, você está formado e aí você começa a saltar sozinho. Você ainda fica aluno por um período, até 15 saltos, e sempre assistido por um instrutor do avião, mas não precisa mais voar com ninguém, você pode voar sozinho. E aí você só vai ganhando experiência e vai indo. Outro receio que eu tenho, tipo, imaginando eu nessa situação, seria o primeiro, que eu tô sozinha, a parte do pouso. Tipo, é devagar mesmo ou É, realmente tem que correr perfeito para não empuxar um se você fizer tudo tornozelo, algo assim? certinho, te digo que é que nem pular do sofá, o impacto. Às vezes até menos, às vezes você pousa que nem sente. Mas tem altura, a gente chama de flare, né? Quando você puxa o freio, ele tá voando para baixo e para frente. Quando você dá o flare, ele para de para frente e para baixo. Só que ele faz isso perto do chão. Então ele dá uma recuperadinha, tá no chão. É simples assim. Então o rádio vai te dizer mãos para cima e tal, mantenha o curso, tal, tal. Flare. Aí você dá o flare. Então a gente ajuda a ter esse primeiro contato com a altura de comando com o instrutor, né? A gente ajuda pelo rádio. E você vai pegando, você vai entendendo. Tem dias que tem mais vento, tem dias que tem menos vento. Então é uma coisa que você vai entender com o tempo. Tem que ir saltando, ter bastante frequência de saltos para poder ficar bom nisso. Mas Não, nunca teve não. problema não, graças a Já Deus, né? fazem quase 15 anos que eu salto, nunca machuquei um dedo, nada, nada, nada. Zero de problemas. Então acontece, claro, é óbvio que é um esporte perigoso, é risco de vida iminente, né? Então é perigoso, mas tem muita coisa para acontecer de errado até dar uma coisa de verdade errada. Então a maioria das pessoas que conheço que saltam há muito tempo nunca tiveram nenhum acidente. E o acidente que acontece é um pé torcido, alguma coisa assim. No wake machuca bem mais do que no paraquedismo. E no futebol, muito mais do que no wake. Muito mais. O pessoal fala como se o Não, wake não. fosse pior que É, futebol. Todo mundo joga futebol. futebol é terrível para o corpo, né? Os colegas de trabalho, quando eu trabalhava na empresa, nossa, todo mundo chegava de segunda-feira e tinha sempre 2 ou 3 machucados. Joelho ruim, isso, aquilo. E eu passava o final de semana inteiro saltando e chegava inteiro. Nunca machuquei. Então, o que é perigoso? Né? Normal. Zoava os caras. Vamos ver se tem mais pergunta aqui da galera. E aí, galera, tem perguntas pro nosso inspetor Bugiganga do Cable Park? Ó, uma pergunta aqui do Lucas. Qual a média de profundidade dos lagos dos Então a gente Cables? pede um mínimo, né? Porque é só uma questão de fazer manobra. Para andar você precisa de bem pouca água, mas para fazer manobra tem que ser um pouco mais profundo. Então aí 1,5 m é legal. Menos que 1,5 m você pode, às vezes numa manobra errada, depois num kicker alto, você gira e entra de forma errada na água, você pode ir batendo fundo. Claro que você não vai bater forte, mas o legal é que você tenha pelo menos uma área boa de escape, né? Então a gente fala de 1,5 m, assim, uma profundidade bem legal já. A nossa é um pouco rasa. A nossa piscina a gente errou um pouquinho no projeto e agora não tem mais o que fazer, já está tudo instalado. A nossa tem 1,40 m, a parte do centro é um pouco mais funda. A gente tem a lona, né, já lembrando, então ela tem que ficar num certo grau, de fora para dentro. E então nas margens, então obstáculos, ela está um pouco meio rasa. Então de vez em quando você toca no fundo. Não machuca, mas às vezes você percebe e dá um pouco de medo, assim. Mas é tranquilo. Mas 1,5 m é legal. Existe uma referência de distância entre o cabo e Dependendo o posicionamento do cable e do do comprimento do slider? teu cabo, da altura de que fica o cabo até a água e também do comprimento do cabo que você anda. Porque tem galera que gosta de andar com o cabo mais pendurado, né? Para fazer manobra de kite, por exemplo, para fazer os air trick, é melhor se o cabo anda mais curto. Aí você
vai andar onde era o Mobile antigamente, mas lá no Zuno hoje, pô, o cabo é gigante, então você vai lá fora fazer a curva. Então, quando o cabo é um pouco mais longo, você pode jogar o obstáculo um pouco mais para fora. Quando é muito curto, se você botar muito para fora, você não consegue chegar no obstáculo também, né? Então é mais de gosto pessoal, até do lugar, assim, né? Começa a andar mais assim, mais assado. A gente tem o limitante aqui que a nossa lagoa também é estreita. A gente fez uma piscina aqui, né? É uma piscina mesmo, é uma geomembrana, é uma raia. A gente construiu no máximo que dava a nossa grana na época e no mínimo que dava para o Nod Wake. Então a gente fez, a largura deve ter 26 metros de largura. E a gente gosta de ir lá com bastante cabo, mas se pudesse ser um pouco maior ainda seria melhor. Então tem todos esses pormenores aí, tem que verificar tudo, mas é o lugar. A gente instala, chega lá, ó, vamos deixar, encostou na água, deixa mais 2 metrinhos, vamos andar. Deu boa, eu gosto mais curto, a gente tira 1 metrinho. E tem os enxertos, né, que a gente gosta de usar bastante. Então aqui quando a gente vai andar com um iniciante, deixa mais curto. E daí, quando vai andar um atleta que quer mais cabo, a gente bota os enxertos e aumenta o cabo, até o limite do lago, né? Então, não é engessado, a gente consegue mexer com isso bastante. E é o mesmo do É, slider, no caso, depende também. tudo, né, Lu? O setup da pessoa, ver como é que tá o lago, tem bastante coisa. Aí tem toda a questão, como é que eu vou te explicar? A segurança de quem não é, de quem não é, a gente tem só uma linha de cable aqui, então a gente tem obstáculo e tem que andar iniciante também. E você sabe que quando a pessoa começa a andar, ela sempre tem a tendência de ir para sua base um pouco. Então, se está muito no centro, a pessoa não consegue desviar até aprender a andar. Tipo, depois que aprendeu a andar, ela consegue desviar legal. Senão, a gente acaba saindo do lock start e vai direto para o obstáculo. Daí acaba ficando curta a raia. Então, tem que ter um mínimo ali para nós aqui, deve ser, sei lá, uns 5, 6 metros afastado do centro. E a gente varia também, né? Nem sempre está igual. A gente acaba mexendo, às vezes bota mais para fora, mais para dentro, vai brincando. O obstáculo não é muito complicado, não. A gente desamarra, amarra mais para cá e só alegria. Entendi. É É, mais testa, na anda base do e teste mesmo. conforto. E uma pergunta que eu acho que eu esqueci de fazer. O SKZ, quem são os donos? É só Não, você? o Tem mais SKZ faz alguém? parte da empresa Skysima Cable Park, né? A gente só mudou o nome, não ficou... Porque o Skysima Cable Park é o Cable Park mesmo, né? E o SKZ é uma brincadeira com o nome do Skysima, a gente só encurtou um pouquinho, deixou uma coisa que ficasse parecida e, e jogou. Mas eu fico mais na correria A empresa é a mesma do Cable Park, só que essa correria de sistemas está mais na minha mão, né? O Alan fica cuidando bastante da parte do operacional aqui do Cable Park. E o Jason viaja comigo bastante para fazer inspeção e instalação de cable. E a parte de projeto e desenvolvimento fica mais comigo. Mas é a mesma galera. São nós três sócios. O Jason, o Alan e eu. Legal. Bom também que se fosse só você, você ia viajar É, sozinho, não ia ser tão é, divertido. é que precisa uma turma. E geralmente quando a gente vai instalar cable, o Beruzuki vai junto também. E sempre tem uma galera querendo viajar com a gente, porque é legal, você viaja, acaba conhecendo um lugar novo e anda em outros cables. Tipo, a gente nunca vai para viajar só para instalar. Sempre tem cable no caminho, a gente passa em todos que dá. Então acaba conversando, fazendo, né, contato e é legal, é uma viagem bem bacana. E depois, às vezes a gente consegue levar com a nossa caminhonete, a gente tem um reboque que cabe o sistema inteiro em cima. Mas às vezes, quando tem mais obstáculo, quando fica muita coisa, a gente vai com carreta, né? Então vai o caminhão, aí ou a equipe vai instalar de avião, ou então vai de carro, né? Depende do. E tem muita ferramenta para levar, então de avião fica complicado. Tem que. A gente vai de caminhonete, praticamente, quase sempre. É foda, porque imagina sair daí É, e chegar aqui. a gente fez. Teve essa viagem que a gente ficou, a gente foi até Fortaleza, a gente foi de caminhonete. Foi uma aventura, a gente passou todo o sertão lá andando de caminhonete. É bem legal, mas é um trecho, muitos mil quilômetros. Olha o Lucas aí, eu desafio a Lu e o Bora. Samuel em uma bateria. Bora, onde que é? Bora? Vai ser no Skyzimba essa. Galera, tem mais pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveita que nós temos aí o mago dos cables. Gosto de falar o espetáculo gigante dos cables.
Quem viu o desenho? Vocês lembram do inspetor bugiganga? Tirava Ah, tudo do vi chapéu, bastante. resolvia Vou tudo, te falar que era descobria minha infância, tudo. eu vi Hã? bastante. E, é legal, pô. Eu adorava o inspetor bugiganga. Montar cable hoje é uma coisa que, quando eu mudei pra cá, vou ter o cable park e só dó de paraquedas e morar na praia, tá tudo bem, me aposentei, não trabalho mais, vou ficar só nisso. Aí não deu, né? Deu 2 anos, 3, a gente começou a trabalhar de novo. E aí, é uma coisa que eu gosto de fazer, desenvolver, desenhar, projetar, foi a minha vida inteira. Sempre trabalhei com desenvolvimento de máquinas. Então, me achei, acho que agora tá legal, porque é um esporte, e é uma coisa que a gente meio que domina e é gostoso de fazer. Conhece muita gente, a galera sempre é legal, do bem. Então é bem bacana de fazer esse contato com todo mundo. Fica rico. Ah, o Fred, professor É o Fred Pardal. que tá comigo. O Fred tá morando aqui em casa já faz um. Aqui em casa não, né? Fica indo e vindo, mas tá quase um mês aqui comigo já para desenvolver os kicker novo dele lá. Kicker não, o slider. Então é bacana. Quero Mês que ver esse grandão vem, aí que você a vai gente vai liberar. viajar acho que semana que vem para levar ele para São Paulo. E aí, mais uma semana tá instalado. Ele é grande, né? Ele tá indo em, deixa eu pensar, são 6, 7, 8 partes separadas. São praticamente 8 obstáculos que vai chegar lá e vai virar um só. Bem grande, bem complexo. Ó, o Wake Brada. Samuca, de onde tu tirou a inspiração para as torres com É dobradiças, meu bro? experiência própria e eu vi, não lembro agora qual que eu vi, acho que Connex que tem também. Mas enfim, a gente tem, quando a gente instalou o nosso cable aqui, um problema bem sério era esticar o cabo, né? Toda vez que precisava esticar o cabo que você instala, começa a andar e logo o cabo cede. Ele vai assentando, então ele chega a 2% às vezes ele acaba cedendo. 2% em 200 metros de cabo é muita coisa. Então a gente tem que ficar toda hora cortando o cabo e ajustando. E aqui, até para instalar também é bem complexo, é bem complicado de você colocar ele no lugar. Demanda bastante perigo, entendeu? Então, assim que eu fiz o meu, eu vi que podia melhorar essa parte. Daí, quando a gente foi instalar o do Zuno, eu já fiz ele com dobradiças. Então, você consegue montar uma torre fixa, deixar tudo certinho, instala o cabo, e a outra torre você monta ela no chão. E aí instala todo o cabo, tudo pronto, e aí levanta a torre e está pronto, tá instalado o cabo. E ele fica sempre um pouco inclinado para frente, e quando ele vai esticando com o tempo, ele vai cedendo, você precisa fazer só um ajuste nos styles, né? Você mexe lá um parafuso, a torre vai para trás, o cabo esticou. Então, foi uma solução bem prática que eu achei, e funciona bem. Então, acaba que tem muito pouco problema de fazer manutenção, porque você não precisa subir na torre para ficar fazendo manutenção, nem esticando o cabo, nem nada disso. É tudo faz no chão. Então fica bem mais simples de trabalhar. Para instalar é mais simples e mais rápido. A gente faz até sem munk, a gente instala no chão e levanta só com a talha, sem munk nenhum. Tem lugares que você não consegue entrar com caminhão munk e tudo mais, então acabou que abriu um leque bom assim e bem menos trabalho para a gente também, fica mais fácil. É, aqui no Fazendinha eu lembro dos caras apertando. É, Realmente é interessante o sistema. é mais fácil de fazer, né? Então eu também não preciso ficar viajando para fazer ajuste, nada, eu consigo trocar ideia, o pessoal consegue ajustar o que precisa com o tempo e eu não quero ficar viajando para fazer manutenção, né, Lu? Eu quero instalar cable, conhecer a galera e ir só para visitar, não para mexer com essa parte que é a mais chata de todas. Hoje a gente está com quase 10 cables instalados. Se tivesse que ficar viajando fazer manutenção, não fabricaria mais cable, né? E o painel, aquele painel de controle do cable lá? É complicado explicar pra galera como Na verdade, sim, funciona? tem Tá duas sendo de maneiras de fazer, boa? né? Lu? Tem a maneira de fazer só um inversor e um fio, um cabo lá que você. Um controle remoto com fio que o pessoal usa. E quando eu fiz o meu, eu achei que seria mais prático ter um controle remoto, que você pudesse usar mais perto do cliente, né? Com o nosso cable que também, a gente tem uma raia que consiga, a gente vai controlando e conversando com o cliente até no final lá e volta, para ficar dando aquele ajuste na pessoa, para ensinar melhor, e controlar em distância. Então,
eu acabei partindo para esse lado de fazer toda a automação e o sistema com controle remoto sempre, porque eu acho melhor e acabou que padronizou, né? É um quadro mais caro, ele é mais complexo de fazer, é terceirizado, tem um escritório de automação que faz para mim, e tem todo um desenvolvimento, não é só um quadro com um controle remoto, tem uma CLP lá dentro, tem inversor de frequência, tem toda uma programação que precisa fazer no computador que tem lá dentro. Então, o computador você precisa programar e fazer todas as rampas e tudo. Então, a parte bruta do negócio é terceirizado. E aí, no local, a gente só faz ajuste fino, que é as velocidades, ver se está a rampa legal, faz todos os ajustes. Então, hoje a gente tem o controle remoto com 4 velocidades e você não tem o botão para acelerar. Tipo, cada velocidade já é pré-definida. Então, apertou o botão para a direita, ele vai para a direita naquela velocidade que você mandou. Faz a rampinha de aceleração e mantém. E para a esquerda, aperta o botão de esquerda. É bem simples de operar, né? Eu achei muito simples. O dia que a gente testou lá, eu cheguei a testar também como que é para operar, É bem experimentar e rápido. aprendi E rapidinho. é aquela É muito constância também, tranquilo. né? Porque com o potenciômetro, nem sempre você consegue manter sempre a mesma velocidade. Tipo, tá no máximo, beleza, tá no máximo. Mas a pessoa que quer andar lá nos 90%, às vezes está 92%, às vezes está um pouquinho menos. Então, com o controle remoto, com tudo pré-definido, você sempre mantém. A Velo 2 é a 2, a 3 é a 3, a 4 é a 4. Então está sempre igual, nunca não tem essa variação de velocidade. Né? Os dois modos funcionam muito bem, mas eu prefiro esse de controle remoto, mesmo sem fio, com tudo pré-definido. E aí a Ele funciona bateria, com como é que é? pilhas normais, duas pilhas alcalinas e elas duram até bastante tempo. A durabilidade depende da distância que está a central do transmissor, né? Tipo, no nosso aqui, que é bem perto, ele dura bastante tempo, meses. Daí começou a perder que ele tá tendo um delayzinho, tá falhando, você vai lá, troca a pilha e tá novo, né? Já tá... O painel mesmo de controle, que fica naquela casa de máquinas lá, para fazer essa configuração, quando tem que mexer em alguma coisa, é Tem tranquilo de essa parte instruir de o cliente? programação, ela é feita no escritório, né? Eles montam toda a parte complexa. Aí o cliente tem acesso a fazer o quê? A mudar as rampas, né? Tipo, eu quero que acelere do zero ao máximo em 3,5 segundos. Ficou muito rápido. 3,6 segundos. Isso é bem fácil de fazer, demora 2 minutinhos. Isso o cliente pode fazer. Então, as velocidades de cada nível você consegue modificar e as rampas de aceleração e de parada também. Então, isso é super fácil, que é só o que você precisa mexer. No resto, você não precisa fazer nada. Mas isso um manual que o pessoal consegue ver e rapidão. Mas fica muito tempo sem fazer e meio que esquece de fazer. A gente faz uma livezinha na hora lá e o pessoal programa e fica tudo bem. Zero problemas. Aí, ó, legal, a distância, você vai conseguir fazer tudo no seu cable, o controle é muito fácil, o operador não vai ter dificuldade, vai instruir, o operador vai aprender na hora lá, não tem muita Não, dificuldade. a Eu galera aprendi que é do rapidinho, Wake cara, não aprende tem. muito rápido Tem mesmo. É bem um tranquilo. funcionamento, né? Se explicar bem, uma criancinha de 6 anos vai operar. O posicionamento do corpo ajuda muito também para você apertar os Sim, botões e ficar mais porque instintivo. se você fica embaixo do cabo, o controle funciona assim: tem botões na direita e na esquerda. Os da direita vão para a direita, a esquerda vai para a esquerda. Então é bem instintivo. Só que se você está do outro lado, fica ao contrário. Então, às vezes, a gente está controlando e tem que virar o controle para cá para o teu cérebro conseguir lembrar a sequência. Então, mas isso é tempo de trabalho, né? Logo, logo você fica automático. Essa parte não é muito. Pega o jeito. Todo mundo pega o jeito bem rápido. E é isso, galera. Vamos ver se tem mais pergunta. Tem mais pergunta aí? Genial! Essa torre é o A futuro. Olha quebrada que pra galera legal. ali é muito massa. A gente se encontrou no Zoom algumas vezes. A galera é foda. A quebrada é tesão. É de um lado um jeito que é roots, né? Você já foi lá, Lu? Já foi no É, Minha os Quebrada, caras né? são apaixonados. É legal. Fui. Cara, eu O apanhei, Vinci viu? é Não é fácil, pesado, né? não. A gente chegou a brincar. É, E a velocidade muda, e as ondas, né? A maré, aí o que fica descoberto, aí você tem que. é gostar Será que dá pra ir? da Não de dá pra Wake mesmo, ir? né? Pô, mas a galera conhecia eles no Zuno e, pô, muito pra frente. Dá gosto de ver a galera evoluindo. Eles vão lá, fica lá um dia e meio andando de Wake o tempo todo
um monstro, assim, é bem bacana. Porque no Winch é raiz, mas no Cable consegue evoluir um pouco mais, né? Na acelerada. A gente andou do Winch aqui na Ibiraquera já. A gente instalou o Winch uma vez lá e foi brincar também. É bacana o Winch, porque você faz em lugares diferentes, né? Faz umas brincadeiras e tal. É bem bacana. É, eu tô querendo chamar o Breno, não sei nem se ele tá na live aí, pra gente pegar pra andar Ah, de foil foil também é uma coisa que a gente faz com o bastante time. aqui. A gente ensina. Eu não ando de foil, eu não consegui andar muito bem naquele negócio, senão não é a minha praia. Mas eu ensinei, sei lá, 20, 30 pessoas a andar de foil aqui já. No cable, né? No cable, direto. No cable, com essa Sim, anda profundidade, de boa. mas Na vocês pegam verdade, não. O pessoal traz o foil e geralmente a galera que compra o foil achando que vai sair andando. E aí não acontece. Fica em cima 2, 3 segundos e não rola. E aí eles vêm aqui no cable, andam 2 ou 3 horas aqui, alguns dias e tal, treinando para pegar as duas bases e depois vão pro kite de novo. Mas uma galera começou a andar aqui com a gente já, que não tinham condições de andar nenhuma e saem, depois de algumas horas, estão afinadinhos. eu tô doida pra fazer isso aí. Não sabia que Dá sim, tinha bem tranquilo. profundidade É suficiente pro bem de boa de foil. fazer. Mas o foil é bem difícil, tá, Lu? Vou te falar que Percebi, eu cheguei a tentar, é, mas eu tentei não, mas rapidinho, é tentei legal, mas andar mais. não é minha praia, né? Não deu certo pra mim, não deu. Eu consigo ensinar a galera a andar, mas eu não sei andar. Eu Cuidado. ainda Não, vou bom. lutar, não desisti. Bom, acho que é isso, né? Não tá chegando mais Lembrando que perguntas. Se quem alguém tiver tiver, alguma pergunta pode chamar depois no direct, né? Quiser saber alguma coisa sobre o sistema ou sobre o Cable Park, é só chamar que a gente está à disposição para atender. A gente faz. e é isso, galera. Mas foi muito top essa Valeu, Lu. live, Obrigado viu, pela Samuca? Muito oportunidade aí. obrigada. E a gente está esperando todo mundo aqui no Cable, né? Venham aqui para conhecer o sistema, para andar no Cable que a gente fez. O B-Level está muito massa, a gente conseguiu botar uns obstáculos bem legais ali. E para te ver, Lu, o B-Level, antigamente a galera chegava aqui, o primeiro obstáculo que tentavam, depois de saber andar, era o kicker. Hoje, o primeiro obstáculo que aprende a andar é o B-Level, subir e descer. Então a galera começou a andar legal, já está um pouco confiante, às vezes em 20 minutinhos, a galera está subindo e descendo o B-Level já. De tão bom que você pode andar, ficou bem legal. Olha, Claro que não vou para os tubos, né? Mas não no centro esperava. dá para subir e descer bem tranquilo. É bem legal, ficou bem seguro. Top. A última pergunta, então. Samuca, esse obstáculo novo é um pool É railing? quase isso. Conta aí, vai. Não, vai meio que segredo, assim. Não vou abrir aqui não, mas vocês Ué, vão ver as fotos da galera andando. Vai ser bem bacana. E vai estar lá em São Paulo, no interior, né? Lá em Marília, então quero ver a galera ir lá. É longe. pertinho de você, viu, aqui De lá dá umas BH? horinhas só. Então tá, galera. Valeu, Obrigada, viu, Samuca? beijo. Valeu, galera. Até Beijo mais. grande.